Os boatos na internet, o último deles dá conta de que Lionel Messi pode parar no São Paulo. O vídeo de hoje do canal do Nicola traz a resposta do presidente tricolor Júlio Casares sobre o tema. Preciso te atualizar também sobre a reunião na manhã dessa quinta-feira em Belo Horizonte entre os representantes de Bruno Henrique e o Flamengo. Quero falar ainda sobre a final da Libertadores da América ameaçada de não acontecer mais no Maracanã. Para completar, Leila Pereira fazendo um corte gigante. Que coisa feia. Bora contar também sobre o Corinthians. Tem as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Antes, deixa eu só me apresentar. Me chamo Jorge Nicola, jornalista esportivo, e o objetivo por aqui é deixar você por dentro de tudo que está rolando com o seu clube do coração. Para não perder nada, aperta o botão vermelho de inscreva-se e ative as notificações. Combinado? Bora contar também que esse conteúdo tem um oferecimento de 1xBet. Tô colocando na tela jogos bem legais dessa quinta-feira pelo Campeonato Brasileiro com os meus palpites. Cruzeiro e Flamengo, vou de vitória do Flamengo ou empate. Palmeiras e Atlético Mineiro, tô indo de vitória alviverde. Santos e Red Bull Bragantino, para mim dá empate. Fluminense e Corinthians, vou de Flu. Lembrando, para participar na 1xBet é super simples, só pegar o link que está no comentário fixo, faça seu cadastro e não esqueça de usar o código Nicola para ter direito a 100% de bônus no valor do seu depósito. Combinado? Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre Palmeiras e Atlético Mineiro. O Palmeiras não perde para o Galo há 10 partidas, só que nesse período são 8 empates. 2 vitórias alviverdes e 8 empates. O Palmeiras fez 8 gols nesses 10 jogos e sofreu 6. Por falar em Palmeiras e Atlético, quero contar que no outro lado, Felipão completará o 20º jogo à frente do Clube Atlético Mineiro. 6 vitórias, 6 empates e 7 derrotas. Nos últimos 10 jogos, somou 19 pontos no Brasileirão. Só o Red Bull Bragantino fez mais pontos no período, com 21. Já Jair Ventura, técnico do Atlético Goianiense, é o grande responsável pela ascensão do Dragão na Série B. Ele assume o time completamente fora da briga pelo acesso. Hoje o Atlético Goianiense é candidatíssimo. Tudo porque em 13 partidas disputadas, o aproveitamento do Jair Ventura é de 74% dos pontos. Nos últimos 11 jogos, 9 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Bora mudar de assunto e falar sobre Ronaldo Giovanelli, ídolo do torcedor do Corinthians, goleiro histórico, hoje comentarista da TV Bandeirantes. Ele queria se candidatar a conselheiro em eleição marcada para 25 de novembro, queria se tornar conselheiro do Corinthians. Mas descobriram que ele está inadimplente como sócio do Timão há 3 anos, dessa maneira está impossibilitado de participar. O Ronaldo Giovanelli se explicou, alegando que a responsabilidade pelo pagamento das suas mensalidades não era dele, e sim da chapa da qual ele fazia parte há 33. Ele acabou mudando de chapa e descobriu que havia essa inadimplência de 3 anos. De qualquer maneira, esse episódio mostra algo errado, né? O normal é que você pague a própria mensalidade. De acordo com o Ronaldo, isso tem acontecido com bastante frequência lá no Corinthians. Bora contar também que Fernandinho, ex-jogador da seleção e do Manchester City, não crava sua permanência no Atlético Paranaense para 2024. O vínculo do volante de 38 anos de idade se encerra em 31 de dezembro e quando perguntado sobre o tema, ele respondeu da seguinte maneira: tem essa possibilidade de permanência ou não. Daqui a um tempo vai ser inevitável sentar e conversar. Vamos chegar a um acordo que seja melhor para as duas partes. Tudo na sua hora, com muita calma e cautela. Quero mudar de assunto e te contar que na manhã dessa quinta-feira, em Belo Horizonte, o Denis Ricardo, empresário do Bruno Henrique, se sentou à mesa com 2 dirigentes do Flamengo, o Marcos Braz e o Bruno Spindel. E apesar do otimismo que existia no Flamengo em relação à prorrogação do contrato, ele não aconteceu. O Flamengo não chegou aos 3 anos de contrato pretendidos pelo Bruno Henrique. O Palmeiras já fez essa oferta de 3 anos. Estou contando para vocês que a oferta do Palmeiras não é de 4 anos, como contou o GE, e sim de 3 temporadas. De qualquer forma, o Flamengo não chegou aos 3 anos, embora tenha elevado a proposta salarial. Bruno Henrique disse não a essa oferta feita pelo Flamengo nas últimas horas, mas não descartou a chance de um acordo. O que está acontecendo? Qual é a queda de braços? Hoje o Palmeiras oferece R$2 milhões por mês num contrato de 3 anos, ou seja, se a gente incluir o 13º, um pacote de R$78 milhões. O Flamengo não chega aos R$2 milhões mensais e não chega aos 3 anos de contrato.
Bruno Henrique quer continuar no Flamengo, tem feito esforços para isso, mas entende que o Flamengo precisa chegar a esse contrato um pouco mais longo de 3 anos para dar segurança a alguém que em dezembro completa 33 anos de idade. E infelizmente essa novela não termina nessa quinta-feira. Bora falar agora sobre o presidente do São Paulo, Júlio Casares, respondendo a um boato que tomou conta das redes sociais de torcedores do São Paulo nos últimos dias. A especulação dá conta de que Lionel Messi, sim, Lionel Messi, poderia ir parar no São Paulo. Coisa de maluco, certo? Pois bem, como é que surgiu esse papo? É que o Messi joga no Inter Miami, o time dele não se classificou para os playoffs da Major League Soccer, ou seja, agora no mês de outubro entra em férias e só volta a fazer uma pré-temporada em fevereiro do ano que vem. São 4 meses de paralisação sem atividades. O Inter Miami até estuda fazer uma intertemporada na China, realizar amistosos, enfim, mas diante desse cenário com o Messi parado, muitas especulações dando conta de que ele poderia buscar um outro clube. Como surgiu o nome do Messi no São Paulo, não tenho a mínima ideia, mas essa especulação foi crescendo entre torcedores do São Paulo, a ponto de na última terça-feira, enquanto entrevistávamos o presidente do São Paulo, o Júlio Casares, ter pintado uma pergunta de superchat. Alguém pagou para ter essa pergunta respondida pelo presidente tricolor. Júlio respondeu da seguinte maneira, abre aspas, isso é um retrato das redes sociais de hoje. Não existe Messi no São Paulo. Não temos a menor condição de contratar o jogador e não há nada nesse sentido. Fecha aspas. Só para você entender um pouquinho no contexto, o Messi tem contrato longo até 2025 com o Inter Miami. Por lá ganha fixos 8 milhões e meio de reais por mês. Isso equivale a mais ou menos pouco mais da metade da folha salarial de todo o elenco do São Paulo, incluindo também a comissão técnica. Outro detalhe importante, além dessa grana alta que tem direito o Messi do Inter Miami, ele ainda recebe da Adidas e também com um percentual de pay-per-view da Major League Soccer. Algo impossível para o São Paulo ou qualquer clube brasileiro contratar o Lionel Messi, até porque se ele se colocasse à disposição no mercado, certamente pintariam propostas muito mais interessantes. Boato absolutamente descabido. São Paulo vai ao mercado para buscar 3 ou 4 contratações, uma delas já fechada do Eric, mas Lionel Messi, obviamente, não estará entre elas. Bora falar agora sobre o Palmeiras, e Leila Pereira mostrou mais uma vez o seu lado ditatorial. É que a Leila Pereira decidiu excluir 46 consulados do Palmeiras. Consulados são grupos de torcedores alviverdes espalhados pelo país e pelo exterior. Eles não estão mais no site do Palmeiras, tudo porque criticaram a gestão de Leila Pereira. Os consulados afirmaram que essas exclusões foram arbitrárias e se mostraram atos de censura. Importante contar que diretores desses consulados afirmaram que foram feitas críticas ao estatuto do clube, mas sem nenhuma ofensa, tá? E que não havia necessidade de radicalizar como a Leila Pereira fez. O problema é que não é a primeira vez que a presidente do Palmeiras se comporta dessa maneira. Vale a lembrança de que recentemente um grupo de 26 conselheiros protocolou um pedido de explicações para a Leila em relação a um possível conflito de interesses das empresas dela em relação ao patrocínio no Palmeiras e também em relação ao avião. Em vez de responder a esse pedido de esclarecimento, a Leila decidiu boicotar esses conselheiros e parou de conceder ingressos a eles. Todos os conselheiros do Palmeiras têm direito a ingressos para os jogos no Allianz Parque. Esses 26 conselheiros, no jogo contra o Atlético, nessa quinta-feira, completam um terceiro jogo sem direito a esse bônus. Queria saber a sua opinião. O que você pensa sobre o comportamento da presidente alviverde? Ela está certa? Está sendo ditadora? Está sendo muito radical? Use o espaço para comentários e deixe sua opinião, beleza? Bora falar agora sobre a chance de a final da Libertadores da América não acontecer mais no Maracanã. Está marcado há bastante tempo, antes mesmo da confirmação de que Fluminense e Botafogo se enfrentariam, esse jogo para o principal estádio do Rio de Janeiro no dia 4 de novembro. Só que o Flamengo está batendo na tecla de que jogará no dia 28 de outubro no Maracanã. O Maracanã está sob concessão do Flamengo. E o presidente Rodolfo Landim decidiu brigar com todo mundo, até internamente, brigou com o CBF, com o Conmebol e com outras autoridades, assegurando que vai jogar contra o Red Bull Bragantino. A Conmebol havia pedido que o estádio, hoje sob concessão do Flamengo, ficasse fechado nos dias que antecedem a final, com a intenção de preservar o gramado, tudo para que o espetáculo entre Fluminense e Boca seja o melhor possível. O Flamengo bateu o pé e disse que vai jogar no estádio.
A CBF alega que não há datas, não dá para postergar essa partida entre Flamengo e Red Bull para um outro momento, e diante desse cenário a Conmebol já cogita tirar a final do Maracanã. O pessoal do São Paulo já colocou o estádio do Morumbi à disposição, o problema é que ingressos já foram vendidos, a Conmebol já criou uma série de situações para convidados, dos 60 mil ingressos à disposição, 20 mil foram para torcedores do Flu, 20 mil para torcedores do Boca e outros 20 mil para convidados. Torcedores do Boca Juniors já compraram viagens para o Rio de Janeiro, enfim, um verdadeiro caos estabelecido. Tudo porque o presidente Rodolfo Landim decidiu brigar com o Conmebol e companhia, afirmando que vai fazer seu jogo contra o Red Bull Bragantino. Se eu falei agora há pouco sobre a Leila Pereira ditadora, posso falar que o presidente Rodolfo Landim parece ignorar o restante do mundo, entendendo que só ele e o Flamengo existem. O que você pensa sobre essa história? Use o espaço para comentar. Esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra. Abraço, tchau!